lá, sabe, por trás de toda grande mudança que acontece no nosso corpo, desde o estirão da adolescência até o nosso ciclo diário de sono, existe um maestro silencioso, e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nesse sistema que comanda as transformações de longo prazo no corpo humano. É uma boa pergunta, né? Como é que o corpo consegue gerenciar projetos que levam anos? Pensa na puberdade, por exemplo. Não é uma coisa que acontece de repente, de um dia para o outro. É um plano super complexo de longo prazo. Então, quem é que está no comando? Quem garante que cada pecinha desse quebra-cabeça se encaixe na hora certa? Pois é, a resposta para essa pergunta está numa rede silenciosa, mas muito, muito poderosa. O sistema endócrino. É isso. Ele é o grande maestro por trás dessas transformações todas, sabe? Fica ali, trabalhando nos bastidores, só garantindo que tudo aconteça no ritmo e no tempo certos. E olha, as responsabilidades desse sistema são gigantescas. Ele não só cuida do crescimento, não. Ele ajusta o nosso metabolismo, o balanço de energia, controla todo o processo de reprodução e até o nosso ciclo de sono. É basicamente o centro de controle que mantém o corpo todo em equilíbrio. É um estado que a gente chama tecnicamente de homeostase. É ele que mantém a casa em ordem. Mas, claro, o maestro dessa magnitude não trabalha sozinho. Ele tem um parceiro bem famoso, aliás, o sistema nervoso. Para a gente entender direitinho o papel de cada um, vamos dar uma olhada em como esses dois grandes sistemas de comando dividem as tarefas do corpo. A grande diferença entre eles está em duas coisas: tempo e alcance. O sistema nervoso é papum, é uma mensagem instantânea, age em milissegundos. Já o sistema endócrino, ele é mais paciente, envia mensagens mais lentas com efeitos que podem durar de segundos até dias. Só que o alcance dele é muito maior, atingindo o corpo inteiro. Essa analogia aqui é perfeita para entender isso. Pensa assim, o sistema nervoso é um e-mail. É rápido, direto, enviado para um endereço específico e pronto. Agora o sistema endócrino. Ele é como uma estação de rádio. A mensagem é transmitida para todo mundo, para o corpo inteiro. Mas só quem tem um rádio ligado na frequência certa é que consegue ouvir a mensagem. Sacou? O recado é geral, mas o alvo é específico. Beleza, então se as mensagens são tipo ondas de rádio, fica a pergunta: quem é que envia essas ondas? E o que elas dizem, afinal? Bom, agora a gente vai conhecer os componentes principais desse sistema. Os mensageiros, que são os hormônios, e as estações de rádio, que são as glândulas que produzem esses hormônios. Então, o mensageiro é o hormônio. É isso. O que é um hormônio? Basicamente, é uma molécula que carrega uma instrução, uma ordem. Ela é liberada num lugar, pega uma carona na corrente sanguínea e vai entregar essa ordem para células específicas lá do outro lado do corpo, dizendo o que elas precisam fazer. É um delivery de comandos. E as fábricas que produzem esses mensageiros, os hormônios? São as glândulas endócrinas. E elas não ficam todas num lugar só, não. Estão espalhadas pelo corpo todo, desde a glândula pineal, lá no cérebro, até os ovários e testículos. Cada uma delas é super especializada, produzindo hormônios para funções bem específicas. Juntas, elas formam essa grande rede de comando. Mas atenção! Nem todo hormônio é igual. Eles se dividem em duas classes químicas, e essa diferença é crucial. De um lado, os lipossolúveis, que se dissolvem em gordura, como os esteroides. Por causa disso, eles conseguem passar direto pela membrana das células. Do outro lado, os hidrossolúveis, que se dissolvem em água, como a insulina. Esses não conseguem entrar. Eles são feitos de proteína, e se fossem tomados via oral, o estômago ia destruir tudo. É por isso, por exemplo, que a insulina tem que ser injetada. A química dela simplesmente não permite outro jeito. Ok, a gente já viu como a mensagem é enviada. Mas voltando para nossa analogia do rádio. De que adianta transmitir a música se ninguém está com o rádio ligado para ouvir? Como é que a célula-alvo escuta essa instrução hormonal? A resposta está num mecanismo celular fascinante e super específico. É o seguinte, nem toda a célula do corpo reage a todo e qualquer hormônio, de jeito nenhum. Para uma célula ser considerada um alvo, ela precisa ter um receptor de proteína específico para aquele hormônio. Pensa numa chave e numa fechadura. O hormônio é a chave, o receptor é a fechadura. Se a chave não for a certa para aquela fechadura, nada acontece. O hormônio simplesmente passa direto, sem efeito nenhum. E essa citação aqui resume a regra de ouro de todo o sistema endócrino. A interação entre o hormônio e o receptor é tudo, é essencial. Se essa conexão for bloqueada por qualquer motivo, o processo inteiro para. É simples assim.
Esse princípio é tão fundamental que muitos medicamentos que a gente conhece são desenhados para atuar exatamente aí. Os beta-bloqueadores, por exemplo, fazem exatamente isso. Eles bloqueiam os receptores de adrenalina no coração para ajudar a controlar a pressão arterial. Vamos ver, então, o primeiro mecanismo de ação? Lembra dos hormônios lipossolúveis? Aqueles que atravessam a membrana da célula? Para eles, a gente pode usar a analogia da chave mestra. É perfeita, porque eles conseguem entrar na célula e ir direto ao ponto, o centro de comando. Olha só como funciona. Como ele é solúvel em gordura, o hormônio passa pela membrana da célula tranquilamente, sem pedir licença. Lá dentro, ele encontra o seu receptor específico e pronto, formou a dupla. Juntos, eles viajam até o núcleo, que é o cérebro da célula. E lá, eles se conectam diretamente ao DNA e agem como um interruptor, literalmente ligando ou desligando certos genes. Então, resumindo, o processo tem 4 passos bem definidos. Primeiro, o hormônio entra na célula. Segundo, ele se liga ao receptor. Terceiro, esse complexo vai até o DNA e muda as instruções, ativa ou desativa os genes. E o quarto passo é a consequência disso tudo. Novas proteínas começam a ser produzidas e são elas que, de fato, alteram o funcionamento da célula. É uma ação direta e, nossa, muito poderosa. Ok, essa foi a chave mestra. Mas e aqueles hormônios que não conseguem entrar na célula? Os hidrossolúveis. Como eles fazem? Bom, eles usam uma tática completamente diferente. Em vez de entrar em casa, eles tocam a campainha. A mensagem é entregue do lado de fora da porta. Nesse caso, o hormônio funciona como o primeiro mensageiro. Ele chega e se liga a um receptor que fica na superfície da célula, na porta, digamos assim. Essa ligação é o ding-dong da campainha. Isso dispara uma reação em cadeia lá dentro. E essa reação ativa um segundo mensageiro, que é uma outra molécula. É esse segundo mensageiro que pega a instrução e leva para o interior da célula, para que a ordem seja finalmente cumprida. Certo, então a gente já entendeu os mensageiros, os hormônios e como as mensagens são recebidas. Mas quem é que manda a mensagem em primeiro lugar? Quem está no topo da cadeia de comando? Agora a gente vai subir para o centro de controle de todo o sistema endócrino, o lugar onde ele se conecta diretamente com o cérebro. E esse comando central tem nome. É o eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo fica lá no cérebro, e ele é a grande ponte entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. É ele quem dá as ordens para a hipófise. E a hipófise, por sua vez, vai comandar um monte de outras glândulas. É literalmente o cérebro conversando com o resto do corpo através de hormônios. A hierarquia aqui é muito clara. Por muito tempo, a hipófise foi chamada de glândula mestra, porque ela controla um monte de outras glândulas. Mas a verdade é que ela também recebe ordens. O verdadeiro chefão de tudo é o hipotálamo. Pensa assim, o hipotálamo é o CEO, a hipófise é a gerente. E essa gerente passa as ordens do CEO para as fábricas, que são a tireoide, as suprarrenais, as gônadas e por aí vai. Ok. Mas com um sistema tão poderoso, que envia ordens o tempo todo, como é que o corpo não vira um caos? Como ele evita o excesso de hormônios? A resposta está num mecanismo de controle, elegantíssimo e super eficiente. O segredo se chama feedback negativo, e ele funciona exatamente como o termostato de um ar-condicionado. Imagina quando a temperatura do quarto atinge o ideal, o termostato desliga o ar. O corpo faz o mesmo. Quando o nível de um hormônio, tipo cortisol, sobe muito, o próprio hormônio avisa lá para o centro de controle, para o hipotálamo e para a hipófise, ei, pode parar de mandar produzir, já deu. Esse sinal de pare mantém os níveis hormonais sempre numa faixa ideal, garantindo aquele equilíbrio que a gente falou, a homeostase. E o sistema endócrino é só um exemplo dessas redes de comunicação incríveis que mantêm o corpo funcionando em perfeita harmonia, na maior parte do tempo sem que a gente nem se dê conta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Que outras conversas silenciosas, tão complexas quanto essa, estão acontecendo dentro do nosso corpo neste exato momento?